E Jesus estava ali, anunciando, iluminando a mente das pessoas, mostrando o caminho, falando do reino de Deus, falando do amor de Deus. Aí vem os fariseus, um grupo que tinha na época, e fizeram uma acusação horrível contra Jesus, forte, horrível, porque eles estavam vendo os milagres de Jesus, estavam vendo inclusive Jesus expulsando demônios. Aí esses fariseus falaram: ele está fazendo isso porque ele está agindo pelo poder do demônio. Ou seja, acusaram Jesus de estar fazendo o bem pelo poder do demônio. Muito grave, né? E Jesus disse para eles: será? Como que pode Satanás estar dividido? Ou seja, o demônio expulsar demônios, né? E aí Jesus mostra a maldade deles. E aqui nós já encontramos então isso, essa força do mal de querer ir contra a bondade de Deus e as coisas boas de Deus, de forma explícita, né? De forma explícita, acusando Jesus de estar com o demônio. Essa forma explícita do mal, infelizmente, ela se encontra entre nós ainda hoje, né? É muito triste, mas a gente vê isso. Hoje na Itália, acho que já até aconteceu, porque o fuso horário é diferente, né? Eles estão 4 horas na nossa frente, então acho que já até aconteceu. Hoje na Itália tem a beatificação de uma freira, Maria Maietti, fugiu o sobrenome dela agora, alguma coisa assim. Bom, tantos são beatificados, né, santificados, graças a Deus. Então o que tem de especial? Bom, todos os santos são especiais, mas dentro do que eu estou falando para vocês, dessa ação do mal, essa freira que está sendo beatificada hoje lá na Itália, a morte dela, ela foi assassinada. Mas o grotesco da forma como ela foi assassinada, né? Todo assassinato é grotesco, mas no caso dela especificamente, ela trabalhava com jovens, mulheres, meio perdidas aí na vida, né? Com drogadição, prostituição, essas coisas todas. E ela trabalhava acolhendo, ajudando essas jovens. Um dia ela recebeu um telefonema isso foi no ano 2000, 20 anos atrás, recente, né? Um dia ela recebeu um telefonema de uma dessas jovens. Falou para ela que estava grávida, que estava querendo abortar o seu filho e que queria conversar com a irmã num parque lá de Roma. E a irmã, na maior das inocências e querendo ajudar, foi lá no parque. Chegou lá no parque, estava a jovem e mais outras 2 jovens, todas elas entre 16 e 17 anos. E era uma mentira, ela não estava grávida, ela não queria conversar nada com a irmã. O que elas fizeram foi matar a irmã, apunhaladas de facadas, num ritual satânico. As 3 jovens tinham feito um pacto com o mal e atraíram a irmã para uma armadilha para matá-la num ritual satânico. Isso foi descoberto depois pela polícia. Coisa triste, né? Muito triste, pesado até. Mas hoje a irmã está feliz com Deus no céu. Deu a vida. E na hora que a irmã morria, ela ainda dizia a mesma frase que Santo Estevão falou quando morria: perdoai, Senhor, elas não sabem o que fazem. A frase de Jesus na cruz, que depois Santo Estevão também disse quando era apedrejado. Jesus primeiro, depois Estevão, e essa irmã agora, e tantos outros santos falaram isso. Perdoai, elas não sabem o que fazem. Pediu perdão para Deus por elas. Mas enfim, você veja, uma ação horrível do mal, horrível. Atrair uma mulher, uma irmã, uma mulher santa, que só queria fazer o bem, para uma armadilha para matar essa pessoa para o mal, um ritual satânico. Para ver, meus irmãos, que coisas assim, infelizmente, ainda acontecem, né? É muito triste isso.
essa ação do mal. Mas nem sempre a ação do mal é tão direta assim, graças a Deus que não é, né? Mas o mal, ele tenta também de outras formas, indiretas, disfarçadas. Olha o caso, vamos voltar na primeira leitura. Adão e Eva não caíram na ação do mal, porque o mal se apresentou para eles com um rabo, com um chifre, uma capa preta, e falou para eles: Adão e Eva, agora vocês vão me seguir. Não. O inimigo foi astutamente conversando, trabalhando, enganando, fazendo a cabeça deles. Meus irmãos, é como continua acontecendo hoje no mundo. Os rituais satânicos, essas coisas acontecem, mas são mais raros. O que é mais comum são as mentiras do mal que vêm pela boca de pessoas. Olha só, os fariseus acusando Jesus de estar com o demônio para afastar as pessoas de Jesus. Eles estavam com inveja, uma enorme dor de cotovelo. Jesus estava cercado por uma multidão, todo mundo ali querendo ouvi-lo, querendo buscar Deus. A inveja, a dor de cotovelo. Vamos falar que Jesus está com o demônio, porque aí as pessoas vão embora. A mentira. Então o mal, ele continua agindo no mundo por meio da mentira, da falsidade, de tantas formas, de tantas mentiras, ideologias de morte, tantas coisas que vêm ali para entrar na nossa cabeça. Falsas religiões, falsos caminhos. E se nós não estivermos atentos, nós caímos nisso. Se nós não estivermos atentos, essas coisas vão entrando na nossa mente. E aos poucos nós vamos perdendo a graça de Deus, o caminho com Deus no nosso coração, por meio dessas coisas. Bom, mas a palavra de Deus, ela não somente mostra o erro, o perigo, a astúcia da serpente e dos filhos da serpente, né? Porque a serpente tem os seus filhos. A palavra de Deus nos mostra o que fazer para o nosso bem. Isso é o mais importante de tudo, né? O que fazer. Duas coisas eu quero dar destaque. Na segunda leitura, São Paulo, carta aos Coríntios, ele diz assim: voltamos os nossos olhares para as coisas invisíveis e não para as coisas visíveis. Pois o que é visível é passageiro, mas o que é invisível é eterno. Palavra maravilhosa. Ele está falando de fé. Ele está falando de fé. A fé é como esse sol que agora está brilhando forte aqui. Ela ilumina. Quanto mais nós exercitarmos a nossa fé, quanto mais nós nos deixarmos ser iluminados pela fé, pela graça de Deus, quanto mais nós buscarmos isso, ou seja, deixar o nosso olhar se voltar para a luz de Cristo e menos para as coisas do mundo, São Paulo está dizendo, voltamos os nossos olhares para o alto, para a luz, para as coisas de Deus. Quanto mais nós fizermos isso, mais nós estaremos iluminados. O mal não vai conseguir nos enganar. Nós temos um tesouro, meus irmãos, que é a fé, que São Paulo está dizendo para nós. Nós temos um tesouro enorme. O que nós não podemos é deixar de exercitar a nossa fé. O que nós não podemos é deixar que outras coisas tirem de nós a vivência da nossa fé. Nós podemos perder tudo, mas não podemos perder a fé. A fé é a nossa salvação. A fé é aquilo que nos garante que nós não vamos ser enganados pelo mal. Depois eu quero terminar um outro ponto no Evangelho, voltando no Evangelho, que Jesus também nos diz, está ligado com a fé, que Jesus nos diz para nós estarmos protegidos do mal. Quem faz a vontade de Deus
Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus está dizendo, quem faz a vontade de Deus. Olha aqui outra coisa maravilhosa que está ligado com a fé. Para nós termos certeza que nós não vamos ser enganados pelo mal. O desejo de fazer a vontade de Deus. Em tudo nós temos que pensar assim, tá, mas será que isso é bom, é da vontade de Deus? É um critério maravilhoso. Se eu ver que é da vontade de Deus, ótimo. Se eu tiver essa consciência, procurar entender a vontade de Deus para cada situação, cada coisa. Opa, isso aqui é bom, isso aqui é da vontade de Deus. Ótimo. Agora, se eu ver que algo é contra a vontade de Deus, pode até ser que aparentemente seja bom para mim, seja, sei lá, de alguma forma atrativo, mas se não for segundo a vontade de Deus, está errado. Se o mundo me apresenta tal coisa, e todo mundo bate palma e fala, nossa, que maravilha. Eu não tenho que ser como todo mundo. Eu não tenho que ser como um boi no rebanho, onde a primeira vaca vai e as outras vão atrás. Muitas vezes indo para o matadouro. Eu tenho que olhar e falar, será que isso é da vontade de Deus? Agrada a Deus? Porque se não agrada a Deus, todo mundo pode bater palma, mas eu não vou bater palma. Tem muitas coisas acontecendo aí que a gente vê que todo mundo batendo palma. Mas Deus falou diferente. Deus está me dizendo que não é assim. Então eu não vou bater palma. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Critério maravilhoso, né? Para nós não sermos enganados pelo mal. Que está ligado, como São Paulo nos disse, à fé. Maravilha que é o dom da fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus.